tudo bem? Aqui é Wagner Fernandes, do próximosconcursos.com, e hoje vamos trocar uma ideia sobre as principais dúvidas aí que têm surgido sobre o governo Bolsonaro. Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo? Primeiro, vamos ver como é que vai ficar a situação dos principais concursos federais, do Executivo principalmente, e o governo Bolsonaro. Vamos ver também a estabilidade do servidor. Já tem um zum sobre o servidor não vai ter mais estabilidade, vamos poder demitir todo mundo. Vamos trocar uma ideia sobre isso, ver direitinho como é que é. Também vamos falar sobre o corte de comissionados, que já teve. Também sobre os concursos públicos, que agora tem algumas regras, o governo federal fez algumas regras, vamos trocar uma ideia sobre isso. E por fim também, vamos falar sobre os possíveis concursos em 2019, como é que está a situação de cada, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a visão geral do governo Bolsonaro. Primeiro, a gente vai ver muito claramente pelo discurso um fortalecimento das carreiras militares e das carreiras policiais. Então, se você gosta dessas carreiras, é muito provável que logo você vai ter uma chance muito boa de ser aprovado em um desses concursos. Segundo, liberação da economia e privatizações. Não está muito claro o nível disso, mas é muito provável que tenhamos muitas privatizações. Eu vou dar minha opinião particular, acho difícil o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras ser privatizada, mas não faço nenhuma aposta em relação a isso. Acho difícil pelo peso na economia do país e pelo simbolismo que tem para todo mundo essas empresas. Outras empresas públicas, outras empresas de economia mista, eu diria que vão ficar ali, provavelmente, é muito possível serem privatizadas. Essas eu acho difíceis. A prioridade do governo, num primeiro momento, é a reforma da Previdência e talvez uma reforma tributária. Por quê? O governo precisa rapidamente fechar a conta e um dos objetivos deles é no mais curto período, diminuir o superávit ou aumentar o superávit primário e diminuir o déficit que a gente tem absurdo. Então, para fazer isso, ele vai ter que ter uma reforma da Previdência rápida, talvez uma reforma tributária e fazer a economia girar rapidamente, ou seja, acalmar os mercados, aumentar os investimentos privados e fazer a roda girar. Essa é a estratégia dele. Bem, tendo esse cenário de fundo, vamos analisar algumas situações bem pontuais, ok? Bom, vamos falar sobre a estabilidade do servidor. Rodrigo Maia já está fazendo uma campanha para acabar com a estabilidade do servidor, uma campanha bem pesada. O que ele está querendo fazer não está muito claro, mas a gente tem alguns parâmetros. Bom, primeiro, a estabilidade dos servidores está prevista na Constituição Federal. Eles podem alterar? Podem, mas acho muito complicado até porque precisa de muitos votos para alterar a Constituição. E outra situação, uma situação real. Tirando a estabilidade do servidor, principalmente carreiras típicas de Estado, como a Polícia Federal, como a Receita Federal, vai ter um monte de apadrinhado sendo demitido, sendo admitido, é meio complicado. O que já existe? Existe uma previsão na Constituição para uma avaliação de desempenho dos servidores que precisa ser regulamentada. É muito provável que isso aconteça. Essa regulamentação pode ser até benéfica se for feita de uma forma justa para melhorar o desempenho da máquina pública. Se for isso, e eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, que às vezes político lança frases de efeitos, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Carreiras típicas de Estado é muito complicado tirar a estabilidade porque tem influência política. Imagina um Sérgio Moro se não tivesse estabilidade, ele não ia conseguir julgar. Ou um auditor da Receita Federal, ele não vai conseguir fazer um auto de infração contra um político porque ele vai perder o cargo dele. Então é muito difícil carreiras típicas do Estado perderem a estabilidade. Contra a terceirização, o próprio decreto do Temer, que saiu já no final do ano passado, proíbe a terceirização de carreiras que têm a definição de suas competências na lei. Então, um técnico do INSS, um analista da Receita Federal, qualquer carreira que tenha suas atribuições muito claras na lei, não podem ser terceirizadas. Olhando isso tudo, eu diria, pode ser que tenha algum tipo de perda de estabilidade, principalmente em órgãos não tão vinculados ao Estado, mas aqueles órgãos do núcleo do Estado eu acho difícil perder, por causa que pode acontecer um grande apadrinhamento e quebrar totalmente a estrutura do país. Como a gente vê, acredito que o governo não queira isso. Falando sobre estabilidade, vamos falar um pouquinho sobre o corte de 21 mil cargos comissionados. Como você sabe, é um grande problema do Brasil, que tem muito cargo comissionado e geralmente são cargos com indicações políticas. Entendemos que é importante ter cargos comissionados, principalmente algumas funções, mas não todas. Já houve esse corte,
que significa que alguém vai ter que fazer isso, então talvez no médio prazo aí a gente vai ter alguns concursos. Bom, outra mudança que é muito importante, o governo está sinalizando aí que ele quer a proibição de cargos genéricos, ou seja, para ter um novo concurso tem que ter muito. Você não pode fazer um concurso por um cargo genérico sem uma especificidade, sem ter uma atribuição muito clara. Então o governo está proibindo fazer concurso para cargos genéricos. Outra coisa, para ter uma autorização para um novo concurso, é preciso o órgão mostrar que já automatizou o máximo, já está tudo em processo eletrônico, já realmente está precisando. Então, estão sendo criados uma série de parâmetros para ter concurso público apenas se há uma real necessidade e se não há possibilidade de melhorar a eficiência do órgão. Isso é bom para racionalização, é bom para o país. Mas até os órgãos se adequarem a essa nova realidade, a mostrar isso, ou a melhorar sua automação, ou melhorar sua eficiência, vai demorar um pouco. Meu sentimento é o seguinte, por enquanto os editais vão ficar segurados até isso ficar um pouco mais claro, até os órgãos conseguirem se adequar a essa nova realidade, ok? Então, talvez no primeiro semestre de 2019 tenhamos poucos concursos, para o final de 2019 talvez comecem alguns do Executivo Federal, e 2020 com certeza já está tudo um pouco mais claro, a gente vai ver com mais detalhes. Bom, agora a gente vai ver, já falei que vai ser empurrado, acredito, para o segundo semestre, início de 2019, e agora vamos ver então quais são os concursos mais quentes, aqueles que a gente acha que ainda pode sair em 2019. Primeiro, o INSS. O INSS tem uma situação bem peculiar. Teve 3 mil aposentadorias em 2018, em 2019, mais de 11 mil pessoas podem se aposentar, e com a reforma da Previdência é muito provável que eles queiram se aposentar agora, porque tem medo de alguma situação que mude, altere as regras, principalmente aqueles que estão em regras de transição. Então eu diria o seguinte, tem uma necessidade muito grande pessoal e o governo também não quer que apareça na mídia assim, olha, o governo federal está deixando de lado os velhinhos e tudo mais. Então, é muito provável que esse concurso saia, se não sair no primeiro semestre, saia no segundo semestre com muitas vagas. Então, se você está querendo INSS, nosso feeling fica tranquilo que deve estar estourando aí. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Eles estão querendo concursos anuais com poucas vagas. Estão brigando por isso, é um pleito legal, é um pleito bem bom. Então, se você está querendo esses órgãos, é muito provável que logo vão sair. Só a gente não sabe quanto tempo eles vão... até quando que eles vão conseguir implementar isso que eles querem e se vão conseguir. Mas como o governo sinaliza que a polícia é uma área prioritária, a segurança é uma área prioritária, é muito provável que eles consigam logo. IBGE a gente vai ter provavelmente na lei orçamentária 400 vagas temporárias em 2019 e 240 mil temporárias em 2020 por causa do censo. Talvez tenha um outro concurso, está impedido, mas tem que ver essa questão das novas adequações dos concursos públicos. Receita Federal não tem previsão na lei orçamentária, então é muito difícil ter um concurso agora. Pode ser que tenha? Pode. Está com pedido em andamento, pode estourar. Nosso feeling é que é mais para o início de 2020, até porque está muito tempo sem concurso e a Receita também tem muita gente se aposentando, principalmente se tiver reforma da Previdência. Mas eu diria assim, 2020 diria quase certo, se eu vou ter que chutar alguma coisa. 2019 acho um pouco difícil. A FT provavelmente vai estourar junto com a Receita, até porque está muito tempo sem concurso, é muito possível que demore um pouquinho, mas acreditamos que vai estourar junto com a Receita. Banco Central tem muito cargo vago, é possível que é só essa adequação e talvez alguma coisa eles consigam mostrar que realmente estão precisando de pessoas. CGU. Bom, CGU é um órgão de fiscalização interna do governo. Se o governo realmente estiver interessado em combater a corrupção, como está demonstrando, provavelmente vai querer fortalecer esse órgão. Então tem boa chance, acabando esse período aí de transição, de entendimento, de melhorias dos órgãos, é possível que consiga logo uma autorização. Analista de comércio exterior, acredito que em 2020 sai, porque está muito tempo sem ter este concurso. DPEM, bom, como é da área de segurança, é muito provável que esse concurso ainda saia em 2019 e é quase certo que vai sair, porque está precisando mesmo e a segurança é uma prioridade. A Agência Nacional de Água tem 25 vagas para provimentos previstos na lei orçamentária. Depois vai ter concurso, é muito provável que tenha agora, ok? Vamos agora mais alguns para o Judiciário.
STF tem previsão para 38 vagas, STJ pouco provável que tenhamos esse ano, STM pouco provável também, até porque teve há pouco tempo, CNJ 6 provimentos, DPU 455 provimentos previstos. Então acredito que esse concurso vai ter em 2019, até porque é do Judiciário e não tem tanta influência assim do Executivo. MPU acabou de ter, acho pouco provável que vai ter. Justiça Federal, os mais quentes são TRF 13 e TRF 4. Justiça Eleitoral é o TRE, não é o T. TRE de Santa Catarina e Rio Grande do Norte são os mais quentes. Do Trabalho, o TRT do Paraná, da Bahia e do Espírito Santo são os mais quentes, ok? Bom, Legislativo, Senado, quase certo que tenhamos 40 provimentos, já tem previsão orçamentária, e a Câmara dos Deputados 70 provimentos. E o TCU, 20 provimentos, não é bem legislativo, mas a gente nunca sabe onde colocar ele, né? Bom, do Distrito Federal, que aí é vinculado ao Executivo algumas situações, Bombeiro já temos previsão para 379 vagas, PM 947 e Polícia Civil 700. A parte boa é que todos é o bombeiro que mais ganha no Brasil, a polícia militar que mais ganha no Brasil, a polícia civil que mais ganha no Brasil. Então, se você está pensando em polícia federal, gosta dessa área, pensa com carinho, se informa um pouquinho sobre o salário, que esses salários aqui são muito bons. Vai lá pau a pau com a Polícia Federal, com o agente da Polícia Federal, só que tem que morar especificamente lá no Distrito Federal, ok? Bom, esse é um panorama do governo Bolsonaro. Resumindo, provavelmente teremos concurso, vai ser empurrado um pouquinho até para os órgãos se adequarem às novas realidades. A estabilidade dos servidores está um pouco ameaçada, mas acredito que não dessa maneira como o pessoal está falando. Como a gente sabe, política a gente nunca sabe de onde saem as ideias, e às vezes tem algum político com má intenção e talvez queira quebrar a instituição democrática do Estado. Pode ser? Pode. Eu acredito que não, acredito que eles só vão querer regulamentar a demissão de concursos, a demissão de concursados apenas em situações de improdutividade. Acredito que seja isso, é muito provável que seja isso. Bom, no mais, minha sugestão é o seguinte: continua acompanhando as notícias do próximosconcursos.com, vê nossas dicas de estudo, vê nossas dicas, tem muita dica lá, vai lá. E no mais a gente pede, dá um joinha no vídeo, dá um joinha no canal. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, dá um valeu nos comentários, ajuda o canal também. E o que precisar pode contar com a gente. Valeu, pessoal, sucesso aí nos seus estudos. Abração!